O Santos nos seus últimos preparativos para o jogo dificílimo de amanhã, na nova Casa do Galo, Arena MRV, jogo às 16 horas. A equipe santista, através do seu treinador Diego Aguirre, tem tentado alguns esquemas táticos diferentes para essa partida, algumas modificações pontuais. Além disso, a diretoria santista tem a anuência, a confirmação da CBF de que é possível contratar jogadores até o dia 15 de setembro e ainda corre para tentar fechar com mais alguma contratação. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no nosso conteúdo, no nosso canal, no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Mas antes de darmos inícios a este conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar atualizado e bem informado com informações e notícias diárias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora vamos ao nosso conteúdo. O Diego Aguirre, que tem feito diversos treinamentos ao longo dessa semana e diversas formações. Treinou-se com uma formação mais conservadora, num 4-4-2, né, utilizando ali 2 zagueiros, 2 laterais, 2 jogadores auxiliando ali os seus laterais e os 2 atacantes. O ataque já definido, Marcos Leonardo e Mendonça. As variações que têm ocorrido é em torno das laterais e dos pontas do lado direito. Nas laterais, pode ser que a gente veja o Dodi jogando, ele entrou no último jogo nessa posição, nos minutos finais. Tem a possibilidade do Inocêncio também, que fez alguns treinamentos. Pode ser que ele utilize o Inocêncio. Em outra formação, naquela formação em que ataca num 3-5-2, ele chegou a utilizar o João Lucas, que vem sendo muito criticado, que não tem sido a primeira opção do Aguirre, mas ele está trabalhando com as peças que ele tem na mão hoje. Existe uma probabilidade sim de não ser aproveitado tanto o Inocêncio quanto o João Lucas. Eles não caíram no gosto do treinador, mas ele está trabalhando com o material humano que ele tem. Tem a chegada do Júnior Caissara, mas como ele veio de uma lesão bem complicada, pode ser que a opção técnica seja, e do departamento médico seja tentar preservar ainda o jogador que fez os seus primeiros treinamentos. Pode ser até que ele jogue, existe uma possibilidade, mas pelo que foi treinado, ela é uma possibilidade para ele começar jogando pequena. Então pode ser que seja também utilizado o Lucas Braga, nessa posição mais atrás na lateral, ou se o Lucas Braga jogar na posição de ponta, ele vai auxiliar o Dodi, por exemplo, né, para ele não ficar ali sozinho na marcação, para poder dar uma sustentação nesse lado do campo. Até porque a gente sabe que é uma improvisação, né, tá jogando o Dodi, que é um jogador que tem sido muito pedido pela torcida nessa posição, porque é um jogador que tem marcação e pode desenvolver, pode fazer um bom jogo, como fez o Joaquim, por exemplo. Se o Joaquim não tivesse suspenso, muito provavelmente o Joaquim voltaria a atuar nessa posição. Mas como não vai poder contar com ele para esse jogo, está sendo feito essas tentativas. Então pode ser que o Santos jogue numa posição, na mesma formação que jogou no último jogo. Pode ser também, foi testado, mas a probabilidade maior é que entre durante o jogo o Soteldo, nessa mesma posição de meio. Ele treinou também na posição que ele já atuava habitualmente ali na ponta esquerda. Então pode ser que existam variações. O Soteldo ele pode também ser utilizado nessas duas posições do campo. Então podem haver variações até ao longo do jogo. Os pontas, o Aguirre gosta que os pontas eles troquem de posição. Então o Mendonça pode fazer essa troca com o Lucas Braga, se for o Lucas Braga que atue nessa posição. Pode ser o próprio Soteldo, né? Ou, dependendo de como for o jogo, como aconteceu com o jogo com o Grêmio, o Soteldo no meio, ajudando na criação.
Pode ser também que jogue o Soteldo junto com o Lucas Lima. Os primeiros treinamentos da semana foi essa posição, essa formação mais ofensiva, com o meio com Soteldo, Lucas Lima, o Jean Lucas e o Rincon. O Rincon também, por ainda estar, né, se readaptando, ter passado um tempo fora, atuou, né, 20 e poucos minutos ali do segundo tempo. Pode ser que inicie com o Rodrigues, com o Fernandes, desculpa, e pode ser que o Fernandes jogue ali na posição do Rincon. E o Rincon entre durante a partida. A gente viu que no jogo contra o Grêmio chegou a atuar o Rincon junto com o Fernandes. Então chegaram a atuar juntos. Então, podem haver essas variações. Como o Aguirre ele gosta de modificar bastante a equipe, a gente só vai conseguir saber a formação real horas antes da partida, quando for divulgado. Porque ele testou várias variações e várias formações diferentes. Então ele testou ali 3 formações, uma mais ofensiva, uma mais conservadora e uma formação que foi a mesma que atuou no jogo contra o Grêmio, com algumas pequenas modificações aí por conta também do Joaquim, que vai estar indisponível para esse jogo, que está suspenso. Então o Santos ele pode surpreender, né? Eu acho muito bacana essa mudança, essa variação tática, porque isso confunde também o adversário. O Atlético não vem de uma boa fase, ele tem 3 derrotas em 5 jogos, ele teve 2 vitórias somente em 5 jogos. No decorrer da partida, né, pode ser que sinta ali a pressão, porque não tem no papel um grande time, mas no futebol não tem conseguido demonstrar. O Felipão não faz um bom trabalho, né, sofre a pressão, e o Santos pode se aproveitar desse momento, até dessa moral que ficou mais elevada com essa vitória contra uma grande equipe que está acima na tabela, que está brigando pelas 3 primeiras posições da tabela, que é uma situação bem diferente do Atlético Mineiro. Ou seja, esse jogo para o Santos é um jogo de 6 pontos, não só esse, os próximos também. Mas esse jogo é um jogo de 6 pontos, porque o Atlético está 6 pontos à frente do Santos. Ele está na 11ª posição com 27 pontos. Se o Santos ganha, ele vai para 24. Ele já se aproxima do Cruzeiro, obviamente que o Cruzeiro ainda vai jogar, vai depender do jogo do Cruzeiro e dos outros jogos, do Corinthians, que está abaixo, do Internacional, do Goiás e do Bahia. Mas dependendo do resultado, se o Santos ganhar, é muito provável que ele já saia da zona da degola. Se ele empatar, também existe uma probabilidade dele sair. É só se ele perder que ele não vai conseguir sair. Então ele precisa, pelo menos, fazer um ponto. Eu acredito que fazendo um ponto é o mínimo desejável para esse jogo. O Santos tem condição de ganhar. Se apresentar o futebol que apresentou no último jogo, claro que não vai jogar com o apoio da sua torcida, mas se ele continuar jogando dessa forma, ele consegue sair e consegue almejar até algo mais. Só que obviamente que ele tem que manter. A gente espera que jogadores que ainda estão se readaptando, que estão voltando à sua forma física ideal, se mostrarem o futebol que foi demonstrado, vão elevar ainda mais o patamar, o nível do Santos. Então ele conseguirá resultados, né, nesses mesmos moldes. Assim a gente espera. Então o Santos pode fazer com que esse jogo, ele além de sair dessa situação, ele afunde ainda mais o Atlético na crise. E os outros clubes que estão próximos do Santos, que vão brigar, eu imagino, até o final do campeonato. Eu não considero o Atlético, mas se o Santos ganhar esse jogo, o Atlético pode até ser dessas equipes que pode, se não tomar cuidado, vai ter que brigar ali pela zona de baixo, porque realmente não está bem. E se perder esse jogo em casa, realmente começa a entrar numa crise. A gente tem o Cruzeiro, o Corinthians, o Internacional, o Goiás, o Bahia, além do Santos brigando por essas posições. Então é um jogo muito importante. Pode ser, né, como eu falei, o Soteldo ele entre como um fator surpresa ao longo do jogo, porque ele ainda não tem condição de atuar aos 90 minutos, e pode ser uma arma ali para o segundo tempo, mas também a gente não... vai que o Aguirre opte por colocá-lo em campo. Ele treinou dessa forma, tanto ele iniciando, quanto ele entrando no decorrer da partida. Então tem sido treinos bem intensos, houve o treino aberto, né? São treinos com uma intensidade muito grande, é uma equipe que busca mais
atacar o adversário, né, ganhar as bolas ali, ter um pouco mais de posse de bola. Então a gente já viu um futebol muito melhor, como a gente já não tinha visto esse ano. Então isso que animou muito o torcedor santista, todos nós, porque a gente viu uma equipe que corre, que busca, que marca em cima, né, que não dá espaço, que não deixa os times adversários darem 3, 4, 5 passes na bola com uma tranquilidade muito grande perto da grande área do Peixe. Então são situações que a gente viu, que a gente espera ver daqui para frente, para que a gente possa almejar algo mais. Então, vai ser um ótimo jogo. Eu acredito que se o Santos tiver um bom desempenho, vai realmente trazer mais confiança. E aí a gente, né, vê os outros 2 próximos jogos. Os 3 próximos jogos do Peixe são jogos de 6 pontos. Porque o próximo, depois desse do Atlético Mineiro, é contra o América Mineiro, que está na última colocação do campeonato. O Santos tem obrigação de ganhar. É fora de casa? Fora de casa, mas tem obrigação de ganhar. É uma equipe que é a pior equipe do campeonato, é uma equipe que briga pelo mesmo campeonato que o Santos e está em última colocação. Se o Santos quer se distanciar e quer sair, ele tem a obrigação de vencer. Então, um jogo de 6 pontos também. E aí depois ele vai ter o terceiro jogo, só que aí sim vai ser em casa, contra o Cruzeiro, que não vem bem, que vem decaindo. Os últimos 5 jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro não ganhou nenhum jogo. Ele empatou 3 jogos e perdeu 2. Então é a oportunidade que o Santos tem, além do próprio América Mineiro. Perdeu 4, empatou 1. E aí o Santos é mais um jogo de 6 pontos, porque dependendo desses próximos 2 jogos do Cruzeiro, ele pode até entrar na zona da degola, se as equipes de baixo subirem. E o Santos a gente espera que seja uma delas. Então, são jogos importantíssimos, é um mini campeonato mineiro, são 3 jogos de 6 pontos que podem definir o futuro do Santos no decorrer do campeonato. Se ele consegue fazer, como eu falei em alguns dos conteúdos anteriores, que o Santos precisa pelo menos somar 7 pontos, vai ser um grande resultado nos últimos jogos, ele realmente, se nesses últimos 3 jogos ele somar 7 pontos, ele vai se distanciar da zona da degola e vai começar a almejar algo mais. E se ele conseguir isso é porque realmente melhorou o futebol, realmente conseguiu manter mais ou menos o mesmo nível do jogo que foi contra o Grêmio. Então é uma ótima oportunidade do Santos para sair dessa situação. São jogos difíceis, mas são jogos diretos. Então é a oportunidade que o Santos tem, que o Santos possa ter esse foco, esse ânimo, com esse apoio da torcida, para que com o corredor de fogo que vai ter novamente no jogo em casa contra o Cruzeiro, com o apoio que vai ter na saída do time até o aeroporto, vai ter o apoio da torcida, né, o apoio incondicional, e que os jogadores possam agora, com um treinador mais capacitado, com um time com uma capacidade, com uma moral mais elevada, né, uma equipe mais bem treinada, com uma condição física melhor dos jogadores que estão chegando e uma readaptação melhor, a gente possa ver um Santos diferente nesse segundo turno. É isso que todos nós esperamos. Além disso, o Santos, apesar, no meu entender, a equipe já está fechada, mas existe ainda um fio de esperança, porque o Santos obteve uma garantia da CBF de que pode ser contratado jogadores para o Peixe até o dia 15 de setembro. Com isso, o Santos ainda mantém a esperança de contratar alguns jogadores. É verdade que a diretoria, que a comissão, que o Galo, né, a comissão técnica, tem trabalhado para trazer novas contratações. Ele tem trabalhado incessantemente. Se a gente tivesse o Galo, se ele tivesse chego um mês antes, com certeza nós já teríamos aí mais contratações. Foi tudo em cima da hora, né? Mas a gente espera que ainda seja tempo suficiente para que o Santos se salve, né? Se atuar como tem atuado, como atuou no último jogo. Então o Galo ainda está tentando trazer jogadores. Houveram negativas nessa semana, houveram tentativas de contratar um lateral esquerdo, um jogador colombiano que joga tanto na zaga, quanto no meio, quanto na ponta, mas houve uma negativa, as negociações ainda não se encerraram, o Santos ainda vai continuar tentando, e outros nomes também que estão em tentativa, em tratativas, e também o próprio Pereira, que só vai dar uma posição quando encerrar todas as possibilidades
do mercado europeu, uma vez que os seus familiares também desejam que ele continue na Europa. Então ele vai esperar até o último minuto, até se encerrar a janela europeia, e aí ele poderá ouvir ou não, porque em termos, não é nem ouvir, é aceitar ou não, porque em termos salariais já foi acordado, já chegou no valor do seu staff, depende só do jogador. Ao meu ver, eu acho muito difícil, porque é algo que já se estendeu por muitos meses. Ele sempre foi sincero, manifestou a vontade de permanecer lá e que, se não houvesse, poderia analisar. Mas é difícil que ele não tenha uma... Ele já até teve propostas, mas não foram tão boas quanto a do Santos. Só que o que pode pesar é a vontade de continuar lá. Então ele vai esperar até o último minuto. Eu acho, na minha opinião, espero estar errado, mas eu acredito que ele não venha. Acredito que o elenco do Santos esteja fechado, só se tiver alguma situação aí muito boa que possa vir ainda um jogador até esse prazo, né, que a CBF garante que o Santos pode contratar. Então o Santos tem esse aval, segundo informado pela direção santista, para contratar jogadores. Ainda tem um prazo a contar de hoje de mais 19 dias. Vamos aguardar aí para ver o desenrolar disso. Além disso, o Santos teve a negociação, né, o Carabarral, que foi vendido para o Puebla do México, foi transferido para o Puebla do México. É uma contratação péssima que o Santos fez, pagou caro no jogador, não aproveitou o jogador, conseguiu ainda emprestar para o Vasco da Gama, não teve que arcar com seu salário, e houve uma proposta. O Santos faz bem em se desfazer do jogador, mas muito provavelmente ele perdeu dinheiro nessa. Foi mais uma contratação no padrão Rueda, né? Você ainda pagou caro no jogador, poderia ter trazido um jogador de muito melhor qualidade, né? E que infelizmente não trouxe. Até jogadores que acabaram jogando em times rivais que o Santos negociava, não quis pagar um pouco mais, perdeu o jogador e trouxe o Carabarral, acreditando que fosse solucionar os problemas do Santos, mas é um jogador que demonstrou que não tem a condição de jogar no futebol brasileiro, porque não conseguiu atuar pelo Santos, não conseguiu atuar pelo Vasco, mas por sorte ainda conseguiu ser negociado e o Santos conseguiu se livrar de mais uma bomba, de ter mais um jogador ali arcando com altos salários e com alto valor que foi investido. Mas nessa, muito provavelmente, o Santos acabou ainda perdendo valores, perde um pouco menos, mas acaba perdendo porque não conseguiu negociar por um valor maior do que foi aquele que o jogador foi adquirido. Além disso, a gente se lembra das duas laterais, que muito provavelmente, né, quando o Júnior Caissara estiver em melhores condições, dificilmente vai atuar Inocêncio e João Lucas, apesar de ainda estarem fazendo parte, né, da equipe, participando nos treinamentos, até testes como titulares. A probabilidade maior é que no decorrer dos jogos, se eles ainda tiverem alguma oportunidade de entrar, com o decorrer dos jogos vão ter cada vez menos, porque o Aguirre tem optado por jogadores que possam ser testados nessa função do que próprios jogadores de ofício, que é o caso dos nossos laterais, do Inocêncio e do João Lucas. Sem contar que já tivemos aí o Natan negociado e que a soma desses laterais ultrapassaram 15 milhões de reais. É isso mesmo, a soma desses jogadores ultrapassou 15 milhões de reais, que o Santos poderia ter investido metade desse valor, ou um pouco menos desse valor, num zagueiro de ponta, num jogador de uma qualidade muito superior. E aí a gente vê má gestão do Rueda, má gestão dessa diretoria, que paga caro, contrata mal e não dá o retorno financeiro. E depois dá prejuízo para o Santos, porque tem que negociar, teve que emprestar o Natan, ou seja, você pagou caro, você está emprestando com uma possibilidade de compra e no final você não vai conseguir suprir, você não vai conseguir ter lucro na negociação. Se você tiver pouco prejuízo, na visão da diretoria já vai ser um lucro, porque dificilmente vai conseguir negociar o jogador nos termos que o Santos adquiriu. Pagou caro por um jogador que é uma aposta, né? E você pagar caro numa aposta é um risco muito grande. Tanto é que não conseguiu jogar e preferiu muito mais a vida noturna do que jogar futebol. Então aí foram más escolhas aí do técnico. Então é isso, pessoal.
São essas as informações do dia. Vamos torcer para que amanhã seja um grande jogo e que o Santos possa continuar somando pontos para sair dessa situação. Peço que vocês fiquem ligados para novas informações, novos conteúdos. Portanto, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e a qualquer momento eu volto com novas informações, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.